ficar aqui nesse bloco principal, para a gente poder. Hoje nós vamos fazer o estudo panorâmico do livro de Números. Livro de Números. Na semana passada o pessoal falou: pastor, socorreu demais. E de fato, você numa aula da Êxodo e Levítico, é demais, né? Então eu vou com calma. Nós vamos trabalhar hoje o texto de Números. Pessoal que está de plantão aí na internet aí, se você conseguir entrar no mapa aí, Google, mapa da jornada de Israel, né? Porque tem tudo do Êxodo até a Terra Prometida. Desculpe dar serviço assim de última hora, né? É porque eu vou copiar aqui, não sei copiar, é um sofrimento danado. Sou muito ruim, eu sou analfabeto desse negócio aí de internet e tudo, né? Eu sou um tiranossauro Rex. Vamos abrir lá em Números. Números. Presta atenção. Em Gênesis, livro de Gênesis, nós temos a criação e a perdição. No livro de Êxodo, nós temos a libertação. No livro de Levítico, nós temos o quê? A santificação. E no livro de Números, nós temos o quê? O serviço. O serviço. Como é que termina o livro de Êxodo? O livro de Êxodo termina do capítulo 25 até o capítulo 40, Moisés montando o tabernáculo e armando o tabernáculo. E aí vem o que? A glória do Senhor baixa, a presença do Senhor baixa sobre o tabernáculo. O livro de Números, ele vai cobrir agora um período que vai do Sinai até a entrada da Terra Prometida. Ele vai cobrir aproximadamente 40 anos. E o livro de Números é muito triste, porque quando você chega na metade do livro, você descobre que o povo, por causa da incredulidade do povo, não entrou na Terra Prometida. E o povo ficou rodando durante 38 anos, 40 anos no deserto, rodando em si. Certo? Mas vamos rapidamente fazer algumas colocações e eu vou trabalhando com vocês, capítulo por capítulo. Tá certo? Então, vamos lá. Números, né? Capítulo 1, o segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito. No primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: preste atenção que na Bíblia hebraica, o livro de Números é chamado Falou o Senhor. Na Bíblia hebraica, falou o Senhor. Geralmente na Bíblia hebraica eles pegavam a primeira palavra, ou as primeiras palavras em hebraico do livro para dar o título. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então no princípio, origem, Gênesis, então é o livro de Gênesis. Esse nome Números, ele foi dado depois na Septuaginta, na versão dos 70, que foi uma tradução feita, né, naquele período interbíblico, onde o hebraico foi traduzido, né, para o grego. Todo o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E aí, o nome Números está relacionado ao versículo 2 aí. Veja o que diz no versículo 2. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por... Presta atenção. O povo saiu do Egito, o povo recebeu a lei de Deus, o tabernáculo está pronto, vai sair agora, vai começar a jornada para a Terra Santa. Primeira coisa que Moisés faz, o que é? Um censo. Um censo. E ele vai colocar aí, se você observar, no versículo 3, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel.
A esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Veja, meus irmãos, que o negócio era complicado. Não tinha, né, carteira, não tinha IBGE na época. Arão, contando. Né? Veja lá no final do capítulo 1, versículo 46. Lê para mim aí. 46. O que diz aí? Todos os contados foram 603.550. Isso, homens acima de 20 anos. Calcula-se que nós teríamos aqui pelo menos 2 milhões entre mulher, adolescente, criança, né? Era mais ou menos a população de Guarulhos, né? Assim, marchando pelo deserto. E aí eu fico impressionado com esse negócio. Veja lá, por favor, em Números capítulo 26. Números capítulo 26. Moisés agora, ele está em Moabe. E ele já praticamente passou os 38 anos. Passou pelo deserto. Aquela geração do deserto morreu. E veja aí que ele vai passar agora o bastão para Josué. E ele faz um novo censo. Veja lá 26. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: levantai, presta atenção, o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair o quê? A guerra. E aí ele fez isso nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, está aí no versículo 3, na altura de Jericó. Você se lembra qual foi a primeira cidade que Josué conquistou? Jericó. Eles estão então à margem da terra prometida. Se você pensar bem, do capítulo 1 até o final do capítulo 25, 40 anos se passam, ou 38 anos se passaram. Tá certo? Esse nome Números vem justamente desses dois censos. Quando fala em censo, fala o quê? Contar ou colocar em números de pessoas. Então, aparece essa expressão números, foi usado então, o título números vem dessa expressão que está aí, foram contados. O livro de Números, ele tem 36 capítulos. 36 capítulos. Qual é o capítulo-chave de Números? Você se lembra que o capítulo-chave de Gênesis é o 12, de Êxodo 12, de Levítico 16, e agora de Números é o capítulo 14. Por que o capítulo 14? Porque esse capítulo 14 é a consequência do relatório dos espias. Você se lembra? Os espias foram enviados, e aí vem, nesse capítulo 14, é um capítulo decisivo. Eles poderiam, no capítulo 14, entrar na terra prometida, ou ficar circulando no deserto. Por causa da incredulidade, eles não entraram. Irmãos, sabe o que impede a igreja de avançar? A incredulidade. Vocês não acreditam que esse quarteirão vai ser nosso, não? Crê ou não crê nisso? Fazer uma igrejona aqui. Você não crê que a gente vai plantar essas 50 igrejas em 10 anos? Nós vamos plantar sim. Deus está com a gente. Os missionários, nós temos mais de 20 missionários sendo sustentados aí. Todo dia chega gente, pastor, ajuda a gente, ajuda a gente. Essa semana teve um rapaz aqui da Bolívia, cuja capital é Bogotá. É Bolívia mesmo? Eu estou meio xarope. Né? Colômbia. E Evo Morales. Esse cara está plantando igreja em Bogotá, igreja séria, presbiteriana. Ele começou uma igreja, tem uns 80 membros, e ele está com 7 congregações em Bogotá, na periferia de Bogotá. Sabe qual é a população de Bogotá? 10 milhões de pessoas. E não tem igreja
presbiteriana, igreja reformada lá nesse lugar. E o pastor veio aí. E a gente já está ajudando ele. Já está ajudando ele. Por isso que essa igreja é abençoada. Porque quanto mais a gente gasta com os outros, mais Deus abençoa a gente. Tá certo? Igreja que não investe em missões, morre. Agora, capítulo 14 é o capítulo chave. Certo? Mas vamos agora trabalhar os capítulos. Então vamos lá. Vamos voltar para o texto. Você vai me ajudando aí e a gente vai destacando. Números capítulo 1, nós temos o quê? O censo de Israel. Eles estão onde aqui? No Sinai. No Sinai. Receberam a lei, construíram o tabernáculo. Eles estão partindo. Eles vão agora caminhar para a Terra Santa. E quando ele fala de Terra Santa, eu fico imaginando duas coisas que me impressionam, né? Principalmente conhecendo a geografia ali, né? Ali, se você observar bem, eles estão saindo ali. Onde é que está aqui? Tem o delta do Nilo. Eles estão saindo ali, ó. Cadê vem um pouco, cadê? Aqui, mais ou menos. Monte Sinai está aqui nesse bico aqui, ó. Eles já caminharam isso, ó. Estão aqui no Monte Sinai, tá vendo? Aqui no bico todo. Aqui é o Monte Sinai. Se você for uma vez aqui nesse Monte Sinai aí, nesse local, tem uma rede de hotéis. Nós ficamos hospedados lá. E depois a turma vai lá, começa, se você quiser subir onde Moisés ficava lá, você começa a subir à meia-noite e volta às 4 horas da manhã. Eu não fui, que eu não sou de Moisés, eu sou de Jesus, não fui não. Era muito puxado para mim, né? Esses programas de vídeo eu não vou não. Eu fiz um culto com o pessoal ao pé do monte, né? Ao pé do monte. Tinha lá, nós conhecemos, por exemplo, aquela planta que pegou fogo lá, a sarça. É uma planta lindíssima, ela florida. Na época que Moisés viu, era uma planta que é seca, mas ela é bonita demais. Tem um mosteiro lá, ao pé do monte, nós entramos e vimos lá essa árvore. Então eles já caminharam aquele pedaço todo ali. Ali no monte, eles recebem a lei. Ali no monte, eles constroem o tabernáculo. Veja que nós começamos aqui no 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito. Então eles gastaram 2 anos para fazer aquilo ali, ó. Aquele pedaço ali. Mara, Elim, lembra disso? Está lá em Êxodo. Até chegar ali no Monte Sinai. No Monte Sinai. Nós fizemos esse percurso de ônibus, tá? 6 horas de ônibus. Um ar-condicionado, né? Cafezinho a bordo, água gelada, é uma benção. Eles fizeram andando no deserto. Sem ventilador e sem ar-condicionado. Mas tinha lá, Deus providenciou o quê? Uma nuvem para refrescar durante o dia e uma coluna de fogo à noite para ser uma lareira. E o povo, então, Deus cuidou do seu povo. Então, veja bem, o livro de Números vai começar ali, vai seguir, aí chega em Ezion-Geber, está vendo ali? Ezion-Geber? Mais adiante ali, as Campinas de Moabe, junto ao Rio Jordão. Eles poderiam começar a entrar na Terra Prometida. Mas o que aconteceu? Eles não creram. Eles ficaram rodando. Está vendo aquela rodinha ali? 40 anos rodando. Você já viu cachorro com sarna? Quando quer morder o rabo? É crente que não tem fé. Ele fica rodando, não vai para frente. Não vai para frente. Vocês ficam rindo, mas é verdade. A ilustração é verdadeira. Ele fica assim, rodando. Então é assim, quando Deus... Mas Deus fez isso, sabe para quê também? Para matar toda a geração. Matou a geração que saiu aqui, não entrou na Terra Prometida, exceto Caleb e Josué. Porque Deus não tem compromisso para quem não tem fé, irmãos. Deus não tem compromisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas vamos lá, o povo vai sair, vai caminhar. Deus é organizado. Capítulo 2 de Números. O que Deus vai falar aqui? Deus vai dar a ordem, por exemplo. Eles vão sair, vão começar a marchar. Números capítulo 2. 2 milhões de pessoas. Então, a nuvem para, tem que organizar o acampamento. Como é que vai ser essa organização?
Porque um judeu quer passar a perna no outro. Deus diz, não, o negócio é organizado. Então põe o tabernáculo no meio, a tenda do tabernáculo. E as tendas, as outras tendas serão armadas em torno do tabernáculo. Como é que era isso? Se você observar bem, ao leste, Judá, Issacar e Zebulon. Ao sul, Rúben, Simeão e Gade. Ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, Dan, Asser e Naftali. Está aí no capítulo 2. Não dá para a gente ler tudo, mas eu queria que você entendesse. Tá certo? Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto do seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seu pai, ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os descendentes do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Nazon, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. Então ele vai colocando e vai dando a quantidade de gente. É tão bonito isso aí, esse detalhe, porque ele bota as 3 tribos e ele põe a quantidade de gente. Tá certo? Se Moisés está fazendo isso segundo a orientação de quem? De Deus. De Deus. Capítulo 2, capítulo 3. Vamos lá para o capítulo 3 de Números. Vocês sabem que a tribo de Levi não recebeu terra, não receberá herança. A tribo de Levi cuidará somente do trabalho do tabernáculo. Certo? As outras 11 tribos darão o dízimo para que o ministério do tabernáculo seja o quê? Sustentado. Certo? Uma tribo, que é a tribo Levi, ficaria exclusivamente para... Então, por exemplo, quando você dá dízimo aqui na igreja, existe... Qual é o objetivo? Por exemplo, você está aqui agora, né? Ar-condicionado, poltrona, luz elétrica. Você acha que isso é de graça? Som. Você sabe quanto custa um vigia desse por mês? Esse porteiro está aí. 14 mil reais. Sabe quanto é que a gente paga de luz aqui? Então, nós temos um orçamento na igreja. E para despesa. Mas tem crente que acha que é tudo de graça. E ainda diz que o pastor está roubando. Não, o pastor está roubando. Eu fiquei 16 anos aqui rodando de Celta, sem ar-condicionado, pelado. Você conhece Celta? A Chevrolet? Já ouviu falar? Aí a igreja agora comprou um Fit branco. O povo agora está pensando que é táxi. Um ar-condicionado agora, melhorou, é evolução, né? Mas a gente corta na carne aqui, tanto os pastores, tudo aqui, o Zé Francisco está aí, ele corta tudo, nós cortamos para poder investir. Os departamentos, investimento do departamento infantil, investimento, um acampamento de adolescente tem custo. Às vezes o pessoal paga uma inscrição que não cobre. Isso se chama manutenção do culto, manutenção da igreja. Diferentemente, veja bem, dessas pseudos igrejas que tem por aí, porque o cara é dele, a igreja é dele, está no nome dele, da família dele. E o caixa é centralizado e o negócio vai para lá. Mas observe que aqui, os levitas, eles foram sustentados pelos outros. Eles cuidavam 24 horas do trabalho do tabernáculo. Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 17, do capítulo 3. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Preste atenção. Esses caras, eles tinham uma função que era transportar o tabernáculo. O tabernáculo era desmontado, você sabe disso, né?
Era desmontado. Você lembra que Davi entrou numa praia que não era dele. Ele era rei, ele interferiu no sacerdócio. E o que aconteceu? A turma transportou a arca num carro de boi. E aí Deus mandou juízo sobre Davi. Aqui, se você observar bem, esses 3 nomes aqui, junto com suas famílias, então, os gersonitas, eles transportavam e desmontavam as cortinas e a cobertura do tabernáculo. Tirava as cortinas, vai desmontar? Cortina, aí a equipe dos gersonitas, tá lá, enrola, tá. Aí vem o quê? Os coatitas, vai cuidar da mobília. Quem é que cuidava da mobília? Lá tem a mesa da proposição, tem a arca da aliança. Então tem o candelabro, tudo aquilo lá, quem cuidava eram os coatitas. E aí vem os meraritas, que cuidavam das travessas, das colunas e das bases do tabernáculo. Ou seja, montava a estrutura. Sabe? E não era de Lego não, tá? O negócio era de madeira. Tudo encaixado, né? Quem cuidava disso era esse pessoal aqui. Vamos adiante, irmãos. Capítulo 4. Isso aqui no capítulo 4 está justamente explicando o que eu falei para vocês agora. Veja aí no capítulo 4, os deveres dos coatitas, os deveres dos gersonitas e os deveres dos filhos de Merari. Aí vem o número dos coatitas, o número dos filhos de Gerson, o número dos filhos de Merari. E o número de todos os levitas. Porque os levitas não entraram naquele censo lá, eles foram contados separadamente. Veja aí, versículo 46. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e de levarem cargas na tenda da congregação. Os que dele foram contados foram 8.580. Segundo o mandato do Senhor, por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga. E deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Uma coisa importante você entender. O cara entrava no sacerdócio aos 25 e se aposentava aos 50. Não podia entrar antes dos 25. E dos 50 o cara tinha que sair. Certo? Vamos caminhar, irmãos. Capítulos 5 e 6, você tem aí a pureza, a limpeza, a purificação do ambiente. Você imagina, não tinha privado, não tinha nada. Deus então vai dar umas leis aí, muito interessantes, como o leproso, o arraial, a lei da restituição, a prova da mulher suspeita de adultério. Isso aqui é um negócio muito sério. Porque já pensou 2 milhões de pessoas soltas num acampamento? O que tinha de cantada de chaveco, hein? A chavecada danada. Então, tinha um negócio lá para testar a mulher, né? Aí tem todo o... Depois, no capítulo 6, tem a lei do nazireado. O que significa isso? Era alguém, que seja homem ou mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de consagrar-se totalmente para o Senhor. Quem é o mais famoso? Sansão. Por isso que ele não cortava cabelo, não tomava vinho, mas ele tinha lá uma disfunção sexual, que ele gostava de ir para a casa da luz vermelha. Não podia ver uma quenga. O cara era... Não podia ver. Era o defeito dele. Ou eu estou falando coisa errada aqui. Ele só gostava de mulher que não presta. Você não presta, mas eu te amo. O pai dizia, meu filho não presta. Não, mas eu gosto é dessa. Sabe aquele cara que apaixonou-se por uma prostituta e disse, vou fazer dessa mulher uma mulher, a minha esposa. Não faz. É por isso que tem, até hoje, dupla sertaneja cantando música de corno, traição. Enquanto existir esse negócio, vai ter isso aí. Vende pra caramba. E a Bíblia não esconde isso. E a Bíblia não esconde. Se você pegar a vida de Raabe, todas as vezes que Raabe
é citado na Bíblia assim, a prostituta. Raabe. O que ela era, mas agora ela é uma heroína da fé e ela está onde? Na genealogia de Jesus. Porque na genealogia tem que não presta também. Se acabar com esse negócio de família real, minha família 400, minha família não sei o quê, tudo besteira. Então está aí, capítulo 6, se você quiser estudar, 22 e 23, uma coisa muito importante. Por que que o pastor dá a bênção no final do culto? Aqui é a bênção apostólica. Lá no Antigo Testamento era a bênção o quê? Sacerdotal. Vamos ler a bênção sacerdotal, o que que diz aí? Disse, 22, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Versículo 27, grife esse versículo. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Tem um hino que diz, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Conhece esse hino? De nome. Quando ele dá bênção aqui, ele está dizendo, você vai sair daqui com Deus. Você vai sair daqui na companhia de Deus. Certo? Só que lá era uma proteção externa. Agora a gente sai com uma proteção o quê? Interna, porque agora é diferente. Agora nós já temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós. Agora, irmãos, você tem que entender, aqui, quem dava a bênção, quem era? Era Moisés? Não, Moisés, ele era profeta. Não era o rei que dava a bênção. Quem dava a bênção era o... Então, cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado. Então, presbítero não dá bênção, nem diácono. O pastor é que foi ordenado pelo presbitério, não pela igreja, porque o presbítero e o diácono é ordenado na igreja, pelo conselho. Mas o pastor é ordenado no presbitério, para fazer essas ordenanças que estão ligadas ao pastor, à figura do pastor. Deu para entender como é que é? Então é assim, cada um no seu quadrado. Vamos lá. Capítulo 7, sustento do tabernáculo. Eu acho isso aqui muito bonito. Oferta dos príncipes da dedicação. Não. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar, e todos os seus pertences. Preste atenção. Lá no Antigo Testamento, se ungia coisas, e se ungia o quê? Pessoas. Só que essas coisas que eram ungidas, elas tipificavam e elas apontavam para realidades que nós teríamos o quê? No Novo Testamento. Então aqui na igreja de Pinheiro, por que a gente não unge o microfone aqui que o pessoal vai cantar? Porque quem está ungido não é quem usa o microfone, é quem canta no microfone. Nós não temos mais objetos santos nesse sentido de necessidade de ungir. Aliás, a igreja presbiteriana cometeu um equívoco agora com esse negócio de unção com óleo. Tem pastor que gosta, tem irmãos aí que gostam de ungir com óleo, crismar, tal, derramar na cabeça. Tudo bem, pode fazer o que você quiser. Agora a Bíblia diz o seguinte, que você já está ungido. No dia que o Espírito Santo entrou em você, você é ungido do Senhor. Você não precisa de... Pode gastar o óleo que quiser. Outro dia chegou um irmão, comprou um carro novo, pastor, carro internacional, carrão bonito. Disse, pastor, vamos lá em casa para o senhor orar no meu carro. Eu falei, vamos lá. Ele chegou lá, eu falei, meu irmão, quantos litros de óleo tem esse carro aí? Ele deve ter uns 5 ou 6. Eu falei, então não precisa mais não. Eu vou orar, você vai botar a mão na tua cabeça aqui para você tomar juízo e não bater. E esse carro aqui foi comprado com dinheiro certo? Como é que é esse negócio aí? Porque a turma compra esses carros importados aí, tudo para lavar dinheiro. Viu lá na casa de colo quanto carro tinha? Eu não sei nem os nomes dos carros. É internacional, carro de 700 mil, 500 mil. Não precisa tomar cuidado, irmãos. Nas igrejas agora, nós estamos trazendo essas coisas.
que são sombras das realidades que nós temos cá. Depois a gente vai trabalhar isso. Hein? Certo? Você quer o quê? Quando é que encerra isso? Quando o Espírito Santo veio. No Novo Testamento. Certo? Se você quer ir, vamos lá para 1 João. Primeira carta de João. João capítulo 2. Versículo 27. Lê para mim esse versículo aí. Veja bem, às vezes eu tenho dificuldade, eu sou limitado. Mas veja o que esse versículo diz aí. Vamos ler juntos aí. João, primeira epístola de João 2, 27. O que diz? Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Agora vamos para ver João capítulo 4. João capítulo 4. Porque o tabernáculo estava relacionado com o culto. E a mulher de samaritana pergunta para Jesus. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher. 4:19. João 4:19. Senhor, disse-lhe a mulher. Veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve o quê? Adorar. Disse-lhe Jesus. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o quê? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então, o culto cristão, o culto em espírito e em verdade, ele não está preso a lugares, a objetos santos. Ele é prestado o quê? Em espírito e em verdade. A verdade é que ele é prestado segundo a palavra de Deus. Em espírito, significa que é o próprio Espírito Santo que trabalha, que produz o culto em nós. No nosso espírito. Por isso que quando os apóstolos eles começam a se reunir, eles não precisavam, eles iam um tempo por obrigação judaica. Mas o templo de Jerusalém não é mais o quê? Importante. Jesus tinha dito, não ficará pedra sobre pedra. Né? Quando você vai lá hoje em Jerusalém, só tem um pedaço do muro antigo. Que eles fizeram lá o chamado Muro das Lamentações. É uma tristeza, irmão. Você chora por ver a incredulidade, porque eles estão lá esperando, estão esperando até hoje, a reconstrução disso aqui. Eles querem voltar, os judeus hoje querem voltar para a época de Moisés, para o culto do Antigo Testamento. Seria muito mais fácil, mais econômico, né? Essa questão do culto em espírito e em verdade. Por exemplo, esse auditório aqui não tem imagem, porque o que nos une aqui é a presença do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, eu tenho, nós temos, e em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, nós prestamos um culto a Ele. Certo? A gente usa essa expressão santo hoje, no sentido também que isso aqui é dedicado exclusivamente. Nós não vamos então convidar aqui para que dentro tenha um desfile de escola de samba, uma apresentação de escola de samba. Também não vamos bagunçar o negócio. Isso aqui foi dedicado para que a gente pudesse o quê? Prestar culto a Deus. Vamos lá, vamos caminhar. Voltar lá para o livro de Números. Nós paramos onde? 7. Números capítulo 7. É muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte: cada família ajudava no culto um dia.
Seria mais ou menos assim, o sustento para o tabernáculo. Números capítulo 7, 1 a 89. As dádivas apresentadas pelos líderes das 12 tribos. Dia número 1, está lá no 7, 12 a 17. Oferta de Judá. Dia 2, oferta de Sacar. Dia 3, oferta de Zebulon. Dia 4, oferta de Rúben. Dia 5, oferta de Simeão. Dia 6, oferta de Gade. Dia 7, oferta de Efraim. Dia 8, oferta de Manassés. Dia 9, oferta de Benjamim. E aí vai. Dia 10, oferta de Dan. Dia 11, oferta de Assé. Dia 12, oferta de Naphtali. Sabe o que acontecia? As tribos que estavam ao redor do tabernáculo é quem mantinha o quê? E os príncipes, eles iam representando o quê? As suas tribos, para ofertar a Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais. Capítulo 8. Capítulo 8. Começa sobre as 7 lâmpadas do santuário. Essa aí é a questão do candelabro. Aquilo ali tem 8, porque é 3. Não, aquela tem 7, né? Tem 7, é aquela ali. Porque tem a 8 que é diferente. Porque houve um negócio lá de Israel, é uma coisa mais moderna. Mas isso aí é a 7. Então tinha as lâmpadas ali do candelabro, né? Isso aí era uma peça que iluminava o tabernáculo. Consagração dos levitas. Aí vem o momento dos levitas. Houve aí, toma os levitas no meio dos filhos de Israel, disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhe farás para os purificar, asperge sobre eles água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar navalha, lavarão as suas vestes e purificarão. Tomarão um novilho com a sua oferta, flor de farinha amassada com azeite, tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Preste atenção, isso é muito importante. Você está vindo para a igreja, tome banho antes, está certo? É muito importante que você não chegue fedorento. Você hoje é um sacerdote de Deus. Aqui era todo o processo de purificação, de consagração dos levitas. Veja no versículo 11, grife esse versículo aí na sua Bíblia. Arão apresentará os levitas. Vamos ler juntos? Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Exclusividade o quê? Total. Paulo depois vai aplicar em 2 Timóteo capítulo 2, que aquele que milita faz como soldado. Está lá em 2 Timóteo 2. Ele não vai militar bem se ele ficar se envolvendo em negócios dessa vida. Então era dedicação exclusiva ao serviço do Senhor. Capítulo 9, irmãos, a celebração da Páscoa. Nós vamos partir, mas vamos então celebrar a Páscoa. Reúne o povo todo, são 2 milhões de gente. Isso dividido por família, então faz a celebração da Páscoa. Agora eu quero chamar a sua atenção para 9:15 em diante. Vamos ler juntos aí? No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e da noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel o quê? Se acampavam. Então quem é que dirigia o povo? Deus. Deus. Você se lembra? Essa nuvem aqui é um tipo de Jesus Cristo. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Quem segue Jesus, segue no caminho de Deus. Aqui é o caminho de Deus. E veja que é interessante, ele vai colocar aqui algumas coisas que são importantes. Eu queria chamar a sua atenção. Versículo 20. Versículo 20. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneceu. E segundo a ordem do Senhor, o quê? Partiu. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiu.
Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou mais tempo, enquanto parava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se, eles o quê? Partiu. O que significa isso? É que nós temos que estar ligados em Deus. Quem dá a dinâmica do povo de Deus é quem? É Deus. Podia ser um dia, podia ser uma semana, podia ser um mês, todo mundo ligado na nuvem e na coluna de fogo. Olhava para o tabernáculo. E é tão bonito isso. Versículo 23. Grife esse versículo aí na sua Bíblia. 9:23. Vamos ler juntos? Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Maravilha isso aqui, não é isso? Isso significa que eu e você, como crentes, nós temos que procurar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus quer revelar a vontade de Deus. Ele colocou aqui. Onde foi que ele colocou o tabernáculo? No centro. Todas as tribos, todas as barracas, quando olhava para o centro, via lá a nuvem. Via a nuvem. E no capítulo 10, até o versículo 10, fala que tinha 2 trombetas de prata, não é isso? Quando tocava as 2, era para o povo todo. Quando tocava uma só, era só para a liderança. Era a convocação. Convocação. Cuidado que tem igreja neopentecostal hoje, que está comprando esse negócio lá em Jerusalém, toca aqui na frente na hora que o pastor vai pregar. Cuidado. Isso é o culto do Velho Testamento vindo para o culto do Novo. O culto da velha aliança, que foi suplantado, cumprido em Cristo, a turma está trazendo para o Novo Testamento, a nova aliança. Tem nada a ver. Aí, irmãos, a partir do versículo 11, veja a data. Aconteceu no 2º ano, do 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai. Ali, ó, a pontinha ali, ó, Monte Sinai, deserto do Sinai. Aí eles vão fazer aquele percurso ali, ó. Hoje, o que tem aqui é a Arábia. Depois tem a Jordânia. Depois tem a Síria. Lá em cima tem o Líbano. Israel está cercado de inimigos. E aqui embaixo, o Egito. Então, a sobrevivência do povo de Deus sempre foi o quê? Um milagre. Um milagre. E você acha que ser crente hoje não é um milagre, não? Do jeito que a esculhambação geral está aí? Irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque é Deus que nos preserva, é Deus que nos protege. Moisés, verso 29 em diante, do capítulo 10, Moisés sobe, chama o cunhado. Olha Moisés, convida o cunhado dele para ir com ele. Mas o cunhado não foi não. Certo? Capítulo 11, o povo começou a marchar. Começa o povo também o que? A reclamar. Reclamar. Reclamar do ar-condicionado estava muito frio. Tem uma reclamação, pastor, está frio, mas não sei como é que eu faço, não. Nós viemos para a vigília, estava um calor danado aqui sexta-feira. Tá certo? Tenha paciência, aí põe ali um negócio, mede, não dá certo. Então não reclamam, traga uma manta. Você já viajou de ônibus leito? Traga uma manta. Porque não existe lugar mais agradável para cultuar a Deus, sentado numa poltrona confortável dessa. Eu perguntei para o pastor Zé João, está lá em Manaus, eu falei, pastor Zé João, o que o senhor precisa para começar uma igreja? Ele disse, uma árvore. Aí a gente senta embaixo e começa a igreja, plantar a igreja. Aqui é tanta coisa, é tanta exigência, né? É tanto chique, meu Deus do céu. Versículo 11, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Essa palavra queixou-se é a palavra para murmuração. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos, o quê? Do Senhor.
E ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando, este é o Senhor, o fogo que se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Spurgeon ele diz que a murmuração é a cantiga do inferno. Não tem lá que o cara vai chorar e ranger os dentes? Então você que gosta de murmurar, reclamar de Deus, reclamar de tudo, reclamar do tratamento de Deus, você toma cuidado. 1 Coríntios capítulo 11 fala até que Deus mata os crentes para não condenar os crentes com o mundo. Então para de murmurar, meu irmão, para de reclamar. E aí Deus vai e pune. Mas veja lá, versículo 4, porque em toda a igreja tem um populacho. Veja lá, você participa desse populacho aí? O que é que diz aí? 4, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do quê? Do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos daria a comer a carne a comer? Lembramos do peixe que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Só coisa ruim. Não é isso? Fosse alho poró, fosse alguma coisa. Só, gente, o cara saiu do Egito, era escravo do Egito, foi liberto, está caminhando para a Terra Santa, está caindo comida do céu todo dia. Deus está sustentando o povo, preservando o povo, e o povo está reclamando. Sabe aquele crente que fica com saudade da vida pregressa? A mesma coisa, o crente se converteu e fica com saudade do mundo. Mas esse povo não era convertido. Não era convertido. Reclama, versículo 7, era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia. Em moinhos o moíam, num grau, pisavam, e em panelas o coziam, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o quê? O maná. Eu queria participar do negócio desse. Ver comida cair do céu ia ser um negócio extraordinário. Né? Porque Deus é quem sustenta a gente. Esse maná, ele é o quê? Um tipo de Cristo. Jesus vai falar: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas eu sou o pão que desceu do céu. O maná é um tipo de Cristo. Moisés, versículo 10, ouviu chorar o povo por família, cada um à parte de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Vocês, irmãos, quando a briga está aí entre Deus e o povo, sobra sempre para quem? Para o líder. E Moisés agora vai dizer para Deus, né, vai interceder pelo povo, mas ele vai reclamar para o povo: eu sozinho não posso levar todo esse povo. Aí veja no versículo 16 que Deus designa 70 anciãos para ajudarem o quê? A Moisés. O bonito nesse texto é que Deus vai pegar do espírito de Moisés e vai distribuir pelos 70. Depois você lê em casa, mas a ideia aqui é que esses 70, depois quando o povo de Israel vai fundar o Sinédrio, eles põem quantos? 70 anciãos. Jesus, quando mandou os evangelistas, a missão dos 70. Então tudo tem significado, né? Depois, gente, no versículo 31, o povo estava com saudade da carne, e eu me lembro quando nós fomos lá no Egito, a primeira orientação que nós tivemos: não coma peixe no Egito, porque o rio Nilo está podre, e o peixe que tem aqui não presta. Certo? Aqui, o povo está reclamando, queria peixe, queria pepino, queria isso. Deus então manda o quê? Codornizes. Soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e a espalhou pelo arraial.
Então, levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, outro dia recolheu codornizes. O que menos colheu, teve 10 homens que as estenderam para si ao redor do arraial. Aí, irmãos, teve um negócio aí que eu não vou pular aqui, que é o castigo de Deus. Mas vamos lá. Capítulo 2. Fuxico na igreja. A sedição de Miriam e Arão. Capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher o quê? Cuxita. Veja bem, irmãos. O pastor ficou viúvo. Foi casar. Ele era casado com uma midianita, né? Ele resolveu agora casar com uma mulata. Uma cusita etíope. De bobo, Moisés não tinha nada. Pegou uma mulatona do Sargentelli. Vou casar com essa aqui. Isso caiu na Rádio Peão. A Rádio Peão ficou informada. Aí o que é que acontece? Miriam e Arão vão agora falar de Moisés. Então cuidado para você não falar do pastor nem da mulher do pastor, porque você pode ficar leproso. Tá certo? Porque, veja aí, versículo 2, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação e saí deles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Eu faço com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele. Claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E eu tenho a impressão que Deus está dizendo assim, ele, antes de casar com essa cuxita, ele perguntou para mim. Certo? Porque ele era o quê? Falava com Deus face a face. Às vezes você está falando de uma coisa do outro, que é a resposta de Deus. Então toma cuidado. Então Deus chama, enquadra. Enquadra. E aí a nuvem se afastou, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Miriam achou-se o quê? Leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai Senhor meu, não ponhas, te rogo sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Então toma cuidado para você não falar antes de quê? De conhecer o que está acontecendo. Sabe o que acontece, irmãos, quando o fuxico entra na igreja? A igreja para. Veja lá, no versículo 15, grife esse versículo aí. Versículo 15, 12 e 15, o que diz? Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi o quê? Recolhida. Preste atenção. Cuidado para você não ser instrumento para atrasar a marcha da igreja. Miriam aqui foi uma pessoa que parou, fez com que a marcha da igreja parasse por causa da sua maledicência. E aí não precisa, Moisés não precisou brigar com ninguém, não precisou levar para o conselho dos anciãos, Deus resolve. O pessoal pensa na igreja, quem manda na igreja é o conselho, é o pastor. Quem manda na igreja é Deus. Jesus caminha dentro da igreja, ele tem a igreja nas suas mãos. Então toma cuidado, igreja é coisa séria. Nós não estamos aqui brincando de crente, brincando de pastor, brincando de culto. Deus está aqui. Capítulo 13. 12 homens, vou até meio-dia hoje, não tem jeito, tá? Aguenta firme aí. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Isso aqui Moisés, se ele soubesse o que ia dar, ele se arrependeria grandemente. 12 tribos, 12 o quê? Espias. Os caras foram lá. Foram lá. Você se lembra que quando Josué estava aí. Josué, quando mandou para Jericó, ele mandou quantos? 2. Por quê? Porque podia dar um contra, outro a favor, ele dava o voto de Minerva e desempatava, né?
E a turma entrava. 12. Dos 12, 10 foram contra. E 2. E aqui, irmãos, aqui é o seguinte, Deuteronômio podia começar aqui. Deuteronômio podia começar no capítulo 13. E aí vai passar então, não vai dar tempo para a gente. Deus castiga o povo, veja lá, 14:34. Grifa esse versículo aí. 14:34. O que diz? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Está vendo aquela rodinha ali? 40 anos rodando o quê? Em si. Cada ano, ele se lembrava de um dia. Cada ano, um dia. E Deus matou toda essa geração do deserto. Capítulo 15, então, começa a peregrinação, começa a rodar, né? Aí tem as leis do sacrifício, leis de oferta. Capítulo 16, tem a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles queriam ser o quê? Sacerdotes. Eles estavam insatisfeitos porque Arão era o sacerdote. Arão era o sacerdote. Aí o que aconteceu? Deus foi e puniu esses caras. Levaram o incensário, e aí o incensário era fogo estranho. Deus então matou esse pessoal todo aqui, os líderes com suas famílias. Deus matou todo mundo. Está aí no capítulo 16. E aí vem uma coisa, no capítulo 17, que Deus então manda chamar cada tribo, e cada tribo colocou um bordão, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi. Porque ele era o quê? Levita. Deus não faz falcatrua não, irmãos. Põe aí na tribo Levi Arão. O que florescer é de Deus. Aí floresceu. Só que Deus pegou esse bordão e fez o quê? Chamou Moisés e disse, põe lá dentro da arca da aliança. Porque esse bordão aqui, né, que floresceu, significa a rebelião do povo. Mandou colocar um prato de maná, um potezinho de maná. E mandou colocar as tábuas da lei dentro da arca da aliança. Deus, quando olhava de cima, via o pecado do povo, a lei quebrada, via a murmuração do povo, via a rebelião do povo. A única coisa que podia cobrir isso era o quê? O sangue. O sangue. Deus, quando olha para a nossa vida, só vê coisa ruim. Mas quando Ele nos vê em Cristo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Capítulo 18, os deveres dos sacerdotes. Vamos caminhar. Capítulo 20, a morte de Miriam. Nesse capítulo 20 eu quero só destacar uma coisa. Moisés fere a rocha em Meribá. Isso aqui foi um incidente fatídico da vida de Moisés. Porque por causa disso, eu fico com uma pena danada de Moisés, mas não tem jeito, Deus é que determinou. Certo? Deus, o povo estava pedindo água, reclamando água, pedindo água. Disse o Senhor a Moisés, veja no versículo 7. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, diante dele, falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação os seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes. Presta atenção, primeiro erro de Moisés. Deus não mandou ele falar para o povo, mandou? Deus mandou ele falar para quem? Para a rocha. Desobedeceu a Deus. Segunda coisa, veja no texto.
Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Você acha que ele bateu como, Gino? Hein? Como você bate a porta do carro quando está com raiva? Como é que é? Hein? Com raiva. Estava sob pressão. Aí veja no versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresces em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor os santificou neles. Então toma cuidado, às vezes é uma decisão da gente, impede a gente de outros privilégios, o quê? Espirituais. Capítulo 20, você tem Moisés solicitando a passagem por Edom. Quem são os edomitas? Os descendentes de Esaú. Então ele quer passar, mas o pessoal não quer deixar. A morte de Arão, aí vem as jornadas contra os reis, a partir do versículo 21. Do capítulo 22 até, não vai dar tempo para a gente entrar, mas só para vocês terem uma ideia, 22 a 25. 22 a 25. Você tem o ministério de Balaão. E eu fico pensando, por que Deus gastou tanto tempo com esse Balaão? Né? Mas justamente para mostrar uma lição para nós. Aquilo ou aquele que Deus abençoa, ninguém pode o quê? Amaldiçoar. Então, se Deus abençoou, se você é um abençoado em Cristo, pode ter certeza que ninguém pode fazer nada contra você. Certo? Não fica com medo de despacho, de voodoo, de pó de pemba, de não sei o quê. Não fica com medo disso, não. Tá certo? Não fica com medo disso. Terminando, irmãos, 26, eles chegam em Moabe, o censo de todos os israelitas. Vem o censo dos levitas, no capítulo 26. Aí vem essa lei para as meninas aí que perderam o pai e agora não tem herança. E aí ele estabelece que todo o israelita que não tiver descendente vai passar para essas meninas aí. Moisés deu um jeito para ajudar. E aí, capítulo 27, verso 18, Josué é designado como sucessor de Moisés. Os versos 28, 29 e 30, as festas e as ofertas. 31, vitória sobre os midianitas. 32, eles estão aqui na Transjordânia. Estão à beira do Jordão. Lugar fértil, lugar para criação de boi. Então as tribos de Ruben e Gade pedem para acampar ali. E Moisés autoriza. Capítulo 33, se você quiser ler em casa, com calma, usando o mapa aqui, ó, você tem aqui os acampamentos desde o Egito. Você que gosta dessas coisas, não tem aquele cara que vai viajar, conta tudo, conta as horas, o hotel, checa tudo, então você faz isso aí. Tá certo? Você que gosta desses detalhes de viagem, está tudo aí pronto, o mapa. Né? Aí, no capítulo 34, a divisão da terra, pelo menos é o que Moisés está colocando. 35, a cidade dos levitas e as cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio também é um tipo de Cristo. Eram cidades estrategicamente separadas. Todo sujeito que cometesse um crime e conseguisse fugir sem ser morto pelo Goel, o vingador da família, e entrasse lá, ele estaria protegido. Não poderia ser morto mais. É igual você e eu. Né? Se a gente der conta de correr e esconder em Cristo, nós estamos protegidos. Se não, nós estamos perdidos. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. E aqui termina o capítulo 36, casamento das herdeiras. Foi uma arrumação que foi feita lá, porque havia muito casamento misto entre o povo de Israel. Então, se você pegar, olha ali para aquele mapa lá. Ali tem Moabe, não é isso? É ali, Moabe,
que nós temos nas Campinas de Moabe, que nós começaremos o livro de Deuteronômio. E Deuteronômio serão 3 discursos de despedida de Moisés para o povo reunido. Deuteronômio significa repetição. O velhinho vai se despedir. E aí termina o quê? O Pentateuco. Então, na próxima oportunidade, nós estudaremos o livro de Deuteronômio. Muito obrigado pela paciência dos irmãos. Vamos fazer uma oração. O presbítero Adail está aqui com a gente. Vai orar por nós aqui. Irmãos, muito obrigado. À noite tem Santa Ceia, tá? Tem um culto com Santa Ceia. Esperamos você aqui.